Capítulo 5 Espere uma abundância. Espere uma abundância. A mente é um ímã poderoso e, como tal, atrai tudo que corresponde ao seu estado dominante. A expectativa dita o que esse estado dominante será e, portanto, governa o que corresponde à mente, e é atraído para a sua expectativa de vida. Pode ser uma bênção ou uma maldição, mas de qualquer forma é certamente uma das forças invisíveis mais poderosas em sua vida. O que você está fazendo para aumentar sua renda? Se sua resposta a essa pergunta for nada, ou se você está apenas começando a pensar seriamente sobre o que você é, você provavelmente ainda não compreendeu as ideias apresentadas nos capítulos anteriores. Você deve estar ciente de que os capítulos deste livro se assemelham às peças individuais de um quebra-cabeça. Cada capítulo está relacionado entre si de tal maneira que, se os colocarmos todos juntos, podemos ver o quadro completo, já que você já está bem no centro do livro. Eu pediria que você prestasse muita atenção às ideias que se seguem, para que você possa usá-las para unir com sucesso todas as peças. Você logo descobrirá que se as ideias deste capítulo forem aplicadas com inteligência, a expectativa pode ser o mecanismo desencadeador que atrai para a sua vida todo o bem que você deseja. No entanto, se você não exercer extrema cautela, a expectativa também pode se transformar rapidamente em um inimigo destrutivo e letal. Portanto, você deve estar ciente de como você está exercendo esta força invisível, mas poderosa. Acredito que você já entende que não pode ter riqueza em seu mundo material até que primeiro tenha visualizado a riqueza em sua mente, mas o que isso realmente significa? Para superar a pobreza que nos rodeia em nosso mundo externo, devemos primeiro vencer o empobrecimento que está enterrado profundamente dentro de nós. Nas páginas anteriores, expliquei como o processo adequadamente compreendido é simplesmente a consciência interior da opulência, totalidade e completude que abunda no reino espiritual. Em outras palavras, é impossível sentir-se pobre quando você está consciente de estar envolvido no cuidado protetor de um Deus amoroso, Espírito Universal, ou qualquer outra coisa que você queira chamar de centro espiritual do nosso universo. Deixe-me repetir, nunca existiu qualquer falta de suprimento além daquela que criamos para nós mesmos por causa de nossa própria consciência limitada. A história a seguir deve ajudar a enfatizar esta grande verdade sobre sua fonte infinita de suprimento. Visualize se você fosse um casal pobre que gastou todo o seu tempo vivendo em um remanso da civilização. Então, imagine-os subitamente transportados para uma pequena aldeia onde, para seu espanto, descobrem que sua nova casa está sendo iluminada por eletricidade. Já que não tiveram nenhuma experiência anterior com essa força, na verdade, eles nunca viram uma lâmpada elétrica acender antes. Eles ficam completamente hipnotizados pelas pequenas lâmpadas elétricas de 8 velas que iluminam sua casa por vários meses. Eventualmente, os casais começam a considerar as lâmpadas como uma faceta aceita da vida moderna. No entanto, um dia, um vendedor de fala mansa aparece em sua porta dizendo a eles que suas lâmpadas elétricas de 8 velas não são mais adequadas para suas necessidades. Ele diz que eles deveriam comprar as novas lâmpadas de 60 velas que acabaram de chegar ao mercado. Já que o casal agora se tornou um pouco mais aventureiro, eles concordam em deixar o vendedor demonstrar seu novo produto. Assim que a nova lâmpada é conectada e a eletricidade ligada, o casal fica paralisado mais uma vez, pois a nova lâmpada não apenas emite uma luz, mas na verdade ilumina todo o quarto. Nunca em suas fantasias mais loucas o casal jamais imaginou que a fonte da nova inundação de iluminação esteve lá o tempo todo. Nem eles perceberam que esse enorme aumento de sotavento poderia se originar da mesma corrente que alimentou sua pequena lâmpada de 8 velas. É estranho sorrirmos com a navegação demonstrada por este pobre casal, mas a verdade é que a maioria de nós tem ainda menos consciência do seu próprio poder do que este casal tinha do poder da corrente elétrica. Pois, tal como o casal da história, nunca sonhamos que a corrente infinita que nos rodeia pudesse inundar as nossas vidas com uma luz mais magnífica do que a lâmpada mais poderosa já inventada. Nunca compreendemos a simples verdade de que tudo o que precisamos fazer para melhorar nossos resultados é conectar uma ideia maior e mais próspera à corrente infinita da vida. Em vez disso, a maioria de nós estrangula nosso suprimento com pensamentos empobrecidos de dúvida e medo que interrompem totalmente o influxo de prosperidade. Quero exortá-lo, portanto, a resolver mudar o padrão habitual de pensamento agora. Isso mesmo, mude agora.
E lembre-se que o fluxo da abundância sempre flui em direção à mente aberta e expectante. Você deve entender que já tem em substância, se não em forma física, tudo o que é necessário para produzir prosperidade em seu mundo material. Os dois fatores determinantes para você alcançar os resultados que deseja são um desejo e duas expectativas. Você poderia ter vivido até este ponto da mesma maneira como as massas vivem durante toda a sua vida, simplesmente porque você está abrigando a falsa suposição de que o desejo é a única coisa que você precisa para alcançar seu objetivo. Mas você deve entender que se o seu desejo não for combinado com a expectativa de que você receberá o que deseja, você se sentirá continuamente frustrado e desapontado sempre que começar a trabalhar em direção a qualquer tipo de objetivo material. Quando voltar sua mente para as experiências de sua própria vida, você logo perceberá que sempre que alcançou um objetivo desejado, você não apenas desejou esse objetivo, mas também esperava alcançá-lo também. Deixe-me repetir, o desejo sem expectativa nada mais é do que uma ilusão. E, como já apontamos, como a grande maioria das pessoas deseja o positivo, mas espera o negativo, elas raramente alcançam o que buscam em seu magnífico livro, A Ciência de Ficar Rico. O autor Wallace D. Wattles nos deu uma excelente definição de desejo. Ele disse que o desejo é o esforço da possibilidade não expressa dentro de buscar expressão através de sua ação. Em outras palavras, seu sonho ou objetivo ideal, essa riqueza que você deseja ver se materializar, só pode se tornar um desejo uma vez que tenha sido devidamente plantado na inteligência criativa universal, mais comumente referida como mente subconsciente. No entanto, uma vez que seu desejo tenha sido firmemente estabelecido, é a atitude expectante que garante que seu objetivo ou sonho não seja desenraizado ou substituído por quaisquer ideias opostas ou concorrentes em um esforço para ajudá-lo a despertar essa atitude expectante em relação à riqueza real. Vamos viajar juntos por alguns dos capítulos anteriores deste livro. Como você deve se lembrar, começamos discutindo dinheiro. Tentamos compreender a verdadeira natureza do dinheiro e chegamos à conclusão de que é um recurso útil. Servo obediente, porém, como todos os servos, aprendemos que ele só é útil para nós quando está sendo empregado. Portanto, concluímos que o dinheiro deve sempre ser mantido funcionando ou circulando, pois se não for, como já mencionamos, ele se tornará tão inútil quanto jornais velhos escondidos em um sótão. Em seguida, exploramos a ideia relativa a exatamente quanto dinheiro você deseja. Você ficou ciente do fato de que é necessário ser muito específico sobre quanto dinheiro você precisa para fornecer as coisas que deseja para viver no estilo que escolher. Uma vez que essa figura foi decidida, examinamos então a importância de construirmos a imagem de nós mesmos já possuidores dessa riqueza na tela de nossa mente consciente. Também falamos brevemente sobre a maneira como as imagens são formadas e o papel que elas desempenham em nossas vidas. Então, examinamos a ideia de consciência e como era imperativo desenvolver a prosperidade que buscamos em nossas mentes antes de podermos alcançá-la em nossos livros bancários. Aprendemos como tínhamos que banhar nossas mentes subconscientes em um conceito de prosperidade e como tivemos que ver a riqueza como já estando em nossa posse. No capítulo Deixar Ele Deixar Deus, nos tornamos conscientes de que éramos co-criadores. Nos tornamos conscientes de como tínhamos a capacidade em nossa mente consciente de escolher quaisquer pensamentos que quiséssemos construir, qualquer imagens que escolhemos construir. Aprendemos então como poderíamos entregar essa imagem à nossa mente subconsciente, o centro espiritual do nosso ser, e aquela parte de nós que recebe qualquer identificação ou imagem que damos a ela, então a aceita de bom grado e instantaneamente começa a se mover em forma física em nosso mundo. Descobrimos que quando realmente entendemos esse processo criativo da vida e nosso papel nele, a expectativa se torna uma mentalidade natural, independentemente de como as coisas possam aparecer em nosso mundo exterior ou do que os outros possam estar nos dizendo. Nos disseram que esta fé ou crença absoluta e inabalável no fato de que nossas imagens são transformadas em forma essencial se quisermos ter sucesso em nossas vidas. Também ganhamos a consciência de que tudo isso acontecerá quando começarmos a nos ver como entidades não físicas encerradas em corpos físicos. Uma vez que percebemos que nossos corpos nada mais são do que a manifestação física de nossos eus não físicos, entenderemos que eles são servos obedientes de nossas mentes e que se movem e existem de acordo com a taxa vibratória de nossa mente.
Só então iremos estar conscientes de que tudo que existe agora em nosso mundo físico foi primeiro precedido pelas imagens que escolhemos plantar em nossa mente maravilhosa, e tudo que irá aparecer no futuro em nosso mundo físico nada mais será do que uma cópia carbono da imagem que estamos agora em processo de desenvolvimento. Você deve atingir o estágio em seu desenvolvimento mental onde não apenas acredita que sua imagem de riqueza material se manifestará, mas realmente sabe que isso acontecerá. É nesse ponto que você começará a esperar para receber a expressão física de sua imagem de riqueza. Ninguém nem nada será capaz de fazer com que você veja nada em sua mente, mas lembre-se sempre de que a verdade nem sempre está na aparência das coisas. Um senhor idoso e rico sendo entrevistado por um jornal perguntaram ao repórter em que ponto ele teve sucesso. Sua resposta foi: tive sucesso quando estava dormindo em um banco do parque porque sabia onde estava e para onde estava indo. Neste momento do livro você sabe onde está e você sabe para onde está indo, então espere chegar lá. Seu desejo é a força motriz que o moverá na direção do seu sonho e a expectativa é a força atrativa que moverá o seu sonho em sua direção. Então veja-se movendo-se em direção à riqueza que você visualiza e veja a riqueza que você visualiza sendo atraída por você. Saiba que você entrará em contato com a riqueza que está se movendo para você no momento certo. Ninguém sabe quanto tempo deve decorrer, então não fique impaciente se ela não se materializar durante a noite. Tudo o que sabemos com certeza é que um certo período de tempo deve permitir e um período de tempo que sua imagem deve levar para se materializar é regido pela lei do gênero. A lei do gênero decreta que existe um período de gestação ou incubação para a manifestação de todas as sementes. E não se engane sobre isso, a imagem de riqueza que você escolheu construir na tela da sua mente consciente depois entregou à sua mente universal como uma semente está crescendo em forma física no campo mais fértil que você poderia imaginar. Não é necessário neste momento que mais ninguém veja esta nova riqueza, nem é necessário que mais ninguém acredite que você a receberá. A única coisa necessária é que você a veja e acredite nela. Você vê a premissa que Napoleão Hill construiu em O Trabalho de Sua Vida é absolutamente verdadeira, qualquer coisa que a mente possa conceber e acreditar, ela alcançará. Expressa de outra maneira, como uma pessoa pensa em seu coração, assim como os primeiros gregos se referiam à mente subconsciente como a nota do coração, sua mente subconsciente não pode mais mudar ou alterar sua imagem do que um espelho comum pode refletir de volta para você uma imagem diferente dos objetos que você está segurando na frente dele. Mas lembre-se, como você pensa, você não significa como você diz às pessoas que você pensa ou como você gostaria que o mundo acreditar que você pensa. Isso significa que seus pensamentos mais íntimos, que só você controla, sabem a verdade. É isso que você espera, então é isso que você atrai e é isso que você receberá no final das contas. Estudando o poder de sua mente subconsciente ou estudando profundamente o poder ou modus operandi do espírito, será cada vez mais fácil para você esperar o bem que deseja, pois todas as coisas são possíveis no espírito, porque em seu estado original o espírito é uma substância criativa sensível e invisível, cujo único propósito é a expansão e a expressão mais plena, ou seja, o crescimento. Por mais que o espírito ou a substância criativa só possa reproduzir, expandir e expressar-se de uma maneira maior de acordo com uma limitação colocada no instrumento através do qual ele se expressa, uma vez que o espírito está fluindo para e através de você, você é o instrumento. Portanto, a imagem ou as ideias que você mantém em sua mente ditam os limites impostos ao poder espiritual que flui para você e através de você. Nesse aspecto, você pode ser comparado à lâmpada que o casal de idosos tinha em sua casa, e você é um instrumento através do qual o espírito flui, assim como uma lâmpada é um instrumento através do qual a eletricidade flui. Quando o casal de idosos conectou as 8ª lâmpadas alimentadas por velas, a eletricidade foi limitada em sua expressão pela potência do barco. No entanto, quando o vendedor conectou as 60 lâmpadas alimentadas por velas, a eletricidade ficou livre para se expressar em uma escala ainda maior. E, mesmo assim, era limitada pela forma através da qual fluía, ou seja, o novo barco. Uma lâmpada alimentada por 100 velas teria permitido uma expressão ainda maior e assim por diante. Portanto, se você tivesse uma imagem de pobreza, é isso que você terá visto expresso em seus resultados ou em seu mundo material. Entretanto, já que agora você está segurando uma imagem de prosperidade, essa é a imagem que você verá expressa em seu mundo material.
A substância criativa não física que é o espírito flui para e através de você e se expressa em sua forma física oposta. Como discutimos nas páginas anteriores, o modus operandi do espírito é a lei e, claro, a lei da atração é uma causa e o crescimento ou expansão é o efeito. Então, continue se visualizando como um instrumento espiritual perfeitamente dotado sem limitações de qualquer tipo, pois se o fizeres, acharás fácil, de facto natural, esperar o bem que desejas. Compreenderás que a dúvida simplesmente obstrui o desenvolvimento do teu desejo. Por isso, quando originares continuamente imagens de dúvida, sabes que nunca verás a materialização da imagem que você deseja. Apenas o espírito criativo reprodutivo da vida sabe o que você pensa até que seus pensamentos se tornem fatos físicos e se materializem em seu corpo ou em seus assuntos. Então, todos com quem você entra em contato poderão saber, porque a energia inteligente o recompensa abertamente, reproduzindo seus pensamentos na forma física. Como um homem pensa, é isso que ele se torna. Devem ser mantidos constantemente em primeiro plano em nossa mente, pois quando você espera que algo maravilhoso aconteça, é observar e orar sem cessar nos momentos em que não estamos sentindo fisicamente ou nossa mente está ficando nublada com dúvidas. Devemos perceber que é hora de orar com ainda mais convicção ou trabalhar para desenvolver um sentimento mais forte de expectativa. Você deve proteger seu estado de espírito constantemente contra a dúvida porque é uma vibração paralisante. Enquanto a maioria das páginas anteriores foram dedicadas ao poder dos pensamentos positivos, ou seja, à construção da imagem da prosperidade, a dúvida é o outro lado do pensamento negativo e quando você está tendo dúvidas, o que você está realmente fazendo é criar imagens das coisas que você não quer. Além disso, justificar seu dinheiro para si mesmo, originando razões para isso ou racionalizando, não lhe fará absolutamente nenhum bem, pois você não pode fazer um acordo com sua mente subconsciente. Porque o subconsciente não tem senso de justiça, nenhum senso de humor e não pode até mesmo determinar o que é bom ou ruim para você. Cada imagem é apenas para a mente subconsciente, portanto, suas imagens negativas, preocupantes e duvidosas serão aceitas com a mesma rapidez e boa vontade que suas imagens de prosperidade. No instante em que você perceber que está entretendo pensamentos que criam dúvidas, fique quieto. Comece a relaxar e imagine-se já de posse da prosperidade que você deseja. Quando você faz isso, você está alterando a corrente mental que está fluindo em sua mente maravilhosa. Espere com toda a sua consciência receber o seu bem no mundo material. O segredo é que o meio ambiente é apenas o seu espelho. James Allen escreveu essas palavras há 3/4 de século, mas elas ainda são verdadeiras hoje e sempre permanecerão verdadeiras no futuro. Portanto, programe seu computador pessoal para esperar bons resultados e isso é exatamente o que você receberá. A história de Pat e John. Enquanto eu escrevia estas linhas, recebi um telefonema de um lindo casal, Pat e John, a quem eu definitivamente incluiria entre meus amigos mais próximos. Eles ligaram para me dizer que estavam se mudando para sua nova casa na terça-feira seguinte, e fiquei exultante ao ouvir esta notícia deliciosa. Há menos de 2 meses. Passei aproximadamente 5 horas conversando com eles sobre o conceito de criação de imagens e o incrível poder da atitude expectante. Durante a conversa, perguntei a John o que ele queria mais do que qualquer outra coisa no mundo e depois de um longo período de silêncio ele me olhou diretamente nos olhos e disse que gostaria que a filha de Pat, Tony, e ele estivessem em uma casa nossa no Natal e que gostaria que seu filho passasse o dia de Natal conosco. Embora o filho de John morasse com sua mãe, ele e John têm um relacionamento muito caloroso. Então perguntei a ele por que ele simplesmente não saiu e tornou seu sonho realidade. Ele era branco, ele não podia porque ele trancou o dinheiro para fazer isso. Então tive a audácia de lembrar a John que todas as coisas são possíveis para aqueles que acreditam e, portanto, ele definitivamente poderia realizar seu sonho, talvez ele simplesmente não soubesse como fazer isso. Nós 3 então passamos cerca de 1 hora discutindo o tipo de anfitriões que eles queriam até que todos tivéssemos uma imagem muito clara da casa dos seus sonhos nas telas de nossas mentes. Conversamos sobre expectativas e expliquei a eles que muitas coisas boas começariam a acontecer para eles no futuro. No instante em que começaram a esperar estar em casa no Natal,
com certeza a primeira coisa que aconteceu com eles, uma vez que essa nova atitude permeou suas consciências, foi que ambas as mentes mudaram para o lado do livro-razão, novas ideias começaram a fluir como água e perguntas surgiram em rápida sucessão: quanto custaria uma casa como esta? Quanto eles teriam que construir? Onde encontrariam uma casa assim? Para obter respostas às suas perguntas, eles precisavam da experiência de um corretor de imóveis. Então sugeri a John que ligasse para Natalie Coughlin, uma senhora que conheço que é profissional do setor imobiliário, e para contar a ela sobre seu sonho. Ele deveria perguntar o que ele precisaria em termos de finanças para tornar seu sonho ou imagem uma realidade. Finalmente, eu disse a ele que ele teria que ficar ocupado concentrando toda a sua atenção consciente em ganhar a quantidade de dinheiro que ele precisaria para atingir seu objetivo e ele teria que realmente esperar ganhar qualquer que fosse a quantia e no tempo alocado. Surpreendentemente, descobriu-se que a quantidade de dinheiro que eles precisavam era muito menos do que eles pensavam anteriormente que seria mais acabado. Já que John e Pat são vendedores comissionados, seu caminho para atingir essa meta financeira não foi repleto de tantos obstáculos quanto o caminho para muitas outras pessoas. No entanto, sem entrar em detalhes sobre os muitos obstáculos que eles tiveram que superar, basta dizer que com a ajuda de Natalie, Pat e John conseguiram. Na próxima terça-feira, eles se mudaram para sua nova casa. No próximo sábado, é dia de Natal. Pouco antes de eu desligar o telefone, eu os parabenizei pela sua nova casa e perguntei a John se o filho dele passaria o dia de Natal com eles. Em silêncio, mas com uma voz cheia de felicidade, ele respondeu que sim, ele está. E com certeza, faz a diferença quando você espera o que quer, em vez de esperar o que não quer, não é? Incomoda. Eu apenas sorri e disse sim, John, com certeza. Muitas pessoas hoje vivem suas vidas inteiras com base em ver para acreditar, ou seja, as únicas imagens com as quais elas se envolvem emocionalmente são aquelas que conseguem discernir com seus sentidos físicos. Mas os indivíduos da visão real ao longo dos tempos sempre soubemos que o princípio primordial é: o que você vê é o que você obtém. Expresso de forma um pouco diferente, o que isso significa é que as imagens nas mentes das pessoas na verdade precedem as imagens concretas que fornecem o nosso mundo material. Portanto, você deve estar ciente do fato de que o fascinante mundo físico que vemos diante de nós, com todas as suas conveniências para tornar nossas vidas mais confortáveis, foi construído em grande parte por criadores de imagens, homens e mulheres de visão, que sabiam o que poderiam fazer e esperavam que todo o resto se encaixasse. Independentemente do que seus críticos poderiam dizer em contrário. Por exemplo, os jovens mecânicos de Ohio nos apresentaram um reino inteiramente novo ao construir e manter a imagem de um avião em voo. Mas se eles não esperassem ter sucesso, certamente teriam desistido na primeira vez que fossem derrotados. Já que não o fizeram, estamos agora a apenas algumas horas de qualquer lugar do mundo. Na verdade, podemos até alcançar outros planetas em um curto espaço de tempo. Edison construiu e manteve uma imagem que iluminou o mundo inteiro e, como resultado, não precisamos mais passar metade de nossos dias tateando na escuridão. Você deve perceber que você também pode mudar seu mundo, assim como John e Pat fizeram, construindo em sua mente uma imagem exatamente da maneira como você gostaria de viver. Mas lembre-se sempre de que você só receberá o que você realmente espera, não o que você apenas deseja. Existem 3 passos certos para alcançar a prosperidade em todas as áreas da sua vida, e número 1, construa a imagem em sua mente, número 2, entregue-a ao Espírito, deixe ir e deixe Deus, número 3, esperar com seu coração e alma. Esse Espírito irá recompensá-lo abertamente por sua fé. Espere uma abundância. Espero que você tenha gostado deste vídeo. Colocamos muitas informações boas aqui e isso faz com que tudo em sua vida melhore. Se você quiser que o avisemos sempre que colocarmos um novo vídeo, clique em inscrever-se e ative a notificação.